E no vídeo de hoje eu vou te dar dicas incríveis para você que vai fazer a específica de Biologia da UERJ. Nesse vídeo, vamos ver como são cobradas as questões de Ecologia nesse vestibular. E é muito importante que você assista essa videoaula até o final, porque a Ecologia é um tema que despenca na específica de Biologia da UERJ. Sempre é cobrado nesse vestibular. Então assista essa videoaula até o final para vocês não perderem nenhuma dica, beleza? Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhuma dica desse vestibular, beleza, gente? Então, logo após a vinheta, vamos ver o que estudar e como são cobradas as questões de Ecologia na específica de Biologia da UERJ. E o primeiro tema da ecologia que vocês precisam saber, gente, é a cadeia alimentar. Nesse tema da ecologia, além de decorar os nomezinhos que aparecem na cadeia alimentar, é muito importante que vocês compreendam como que a cadeia alimentar funciona. Porque a específica de Biologia da UERJ, além de cobrar questões que são diretas, ou seja, cobra os nomezinhos, essa específica de biologia, ela cobra também conceitos que vocês precisam compreender sobre o tema. Então é muito importante que vocês não apenas decorem, mas também compreendam a cadeia alimentar para poder resolver um problema proposto, beleza? E dentro da cadeia alimentar, eu separei uns temazinhos que vocês precisam saber. O primeiro tema que vocês precisam saber dentro da cadeia alimentar é saber o que são produtores, consumidores e decompositores. Vocês precisam saber também o que é nível trófico, precisam saber o que é PPB. PPB é produtividade primária bruta, e saber também o que é PPL, que é produtividade primária líquida. E vocês também precisam saber o que é fluxo de energia e o que é o fluxo de matéria dentro da cadeia alimentar, beleza? Então, esses são os temazinhos dentro da cadeia alimentar que vocês precisam saber e compreender bem, beleza? E como que são cobradas as questões de ecologia nesse vestibular? Algumas questões são questões fáceis, que são questões diretas, e outras questões de cadeia alimentar são questões que vai ter um problema. Você vai ter que compreender esse problema e propor uma solução. Por exemplo, vamos supor que uma lâmpada da sua casa não está acendendo. Então o problema é que ela não acende. Então você vai investigar aquele problema. E o que você vai fazer? Você vai trocar a lâmpada, vai tirar a lâmpada velha e vai colocar uma lâmpada nova. Porque o problema pode ser que a lâmpada velha tenha queimado. Então as questões de ecologia na específica de Biologia da UERJ são questões parecidas, ou seja, vai ter um problema e você vai ter que criar uma solução para aquele problema, para tentar resolver aquele problema, beleza? Vamos ver no slide como que são cobradas as questões de cadeia alimentar na específica de Biologia da UERJ. Vamos analisar essa primeira questão de cadeia alimentar para a gente poder compreender como que é o estilo da pergunta do vestibular. Essa questão fala o seguinte: o Parque Nacional de Yellowstone é considerado o habitat selvagem dos Estados Unidos da América com maior variedade de megafauna. Depois de 70 anos ausentes, os lobos cinzentos foram reintroduzidos nesse espaço, causando grande impacto no ecossistema. A figura abaixo ilustra uma teia alimentar do parque após a reintrodução dos lobos. Isso significa que antes não tinha lobo cinzento nesse parque e agora tem. Reintroduziram o lobo cinzento nesse parque e houve uma modificação naquele ecossistema. Então, primeiro a gente vai analisar esse quadro aqui da direita. Esse quadro fala assim: efeito da reintrodução dos lobos. A seta escura indica o aumento do consumo e a seta tracejada indica a redução do consumo, ou seja, a gente vai investigar o problema que é causado pela reintrodução do lobo cinzento. Muitas questões de cadeia alimentar da específica de Biologia da UERJ são questões assim. Lembra da lâmpada que eu falei? A lâmpada não estava acendendo e a gente foi investigar a causa daquele problema. Então a gente foi lá, trocou a lâmpada, colocou uma lâmpada nova e a lâmpada acendeu. Ou seja, a gente investigou e solucionou o problema. As questões de cadeia alimentar dessa específica, muitas das vezes é assim. Vai ter um problema, a gente vai investigar esse problema e dizer a causa daquele problema. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. Então aqui, ó, a gente viu que a seta escura indica aumento do consumo. Então esse produtor da espécie A, ó, está sendo mais consumido pelo rato. E o rato está sendo mais consumido pelo falcão.
Só que ao mesmo tempo o rato está sendo menos consumido pelo coiote. Esse produtor da espécie B aumentou o consumo pelo castor, e o consumo do castor pelo coiote diminuiu, sendo que o consumo do coiote aumentou para o lobo cinzento. Esse produtor da espécie C, o consumo dele aumentou pelo castor, e ao mesmo tempo diminuiu o consumo pelo alce, e o consumo do alce aumentou em relação ao lobo cinzento. E ao mesmo tempo, esse produtor da espécie C, o consumo dele também diminuiu em relação ao veado. E esse produtor da espécie D, o consumo também diminuiu em relação ao alce e também diminuiu em relação ao veado. E o consumo do veado aumentou em relação ao lobo cinzento, beleza? Agora a pergunta fala o seguinte, explique por que a reintrodução dos lobos provoca a redução das espécies A e da espécie B. Ou seja, o problema é esse, a redução da espécie A e da espécie B depois que o lobo cinzento foi reintroduzido naquele parque. Então, é só a gente analisar. Por que houve redução da espécie A e da espécie B? O que aconteceu aqui, O rato, ele serve de alimento para o coiote. Só que, quando o lobo cinzento foi reintroduzido, o lobo cinzento passou a se alimentar desse coiote. Então, a população de coiote diminuiu. Se a população de coiote diminuiu, significa que menos ratos estão sendo consumidos pelo coiote, ou seja, aumenta a população de ratos. Se aumenta a população de ratos, tem mais ratos, significa que mais ratos estão se alimentando da espécie A e por isso ela está diminuindo. A mesma coisa com a espécie B. O castor servia de alimento para o coiote, só que o lobo cinzento está se alimentando desse coiote. Então a população de coiote diminuiu. Se a população de coiote diminuiu, menos castor estava sendo consumido, ou seja, aumentou a população de castor. Então, quanto mais castor, maior vai ser o consumo dessa espécie B. Ou seja, vai haver uma redução na população da espécie B. Então, por isso, houve a diminuição, né, do crescimento da espécie A e da espécie B quando o lobo cinzento foi reintroduzido ao parque, beleza? Então, as questões de ecologia são mais ou menos assim, de cadeia alimentar. Eles vão te dar um problema e você vai ter que solucionar aquele problema e dizer o que estava causando aquele problema, beleza? Vamos continuar lendo mais um pouquinho. Ele fala assim: indica o efeito da reintrodução dos lobos sobre as populações de alces, veados e plantas de que estes se alimentam. Quando a gente colocou o lobo aqui, o alce e o veado, que não eram consumidos nessa cadeia alimentar, porque não tinha predador para eles, passaram a ser consumidos. Então, o lobo está se alimentando tanto do alce como do veado, significa que a população de alces e veados vai diminuir. É isso que acontece com a população de alces e veados. Se tem menos alces e veados, significa que o consumo da espécie C e da espécie D também vai ser menos consumido, né? Vai haver menos consumo, e a população da espécie C e da espécie D também vai aumentar, beleza? Então, isso aí, já investigamos um problema e dizemos a causa desse problema. E não se esqueça que aqui no canal já tem uma videoaula completa sobre cadeia alimentar e tudo o que você precisa estudar. É só clicar nesse card aqui em cima que você vai direto para essa aula, beleza? E o segundo tema que também despenca na específica de biologia da UERJ, que está relacionado com a ecologia, são as relações ecológicas. As relações ecológicas são as diversas relações que um ser vivo faz com outro ser vivo e com o meio ambiente. Já tem uma videoaula completa sobre as relações ecológicas, é só você clicar no card aqui em cima, assiste essa aula porque essa aula está incrível e é um tema também muito cobrado na específica de biologia da UERJ. E o que vocês precisam estudar dentro das relações ecológicas? É muito importante vocês saberem o que é uma relação ecológica harmônica e o que é uma relação ecológica desarmônica. Vocês também precisam saber o que são relações intraespecíficas e relações interespecíficas. Vocês também precisam saber o que é sociedade, colônia, mutualismo, protocooperação e comensalismo. E vocês também precisam saber o que é competição, predatismo, canibalismo, herbivoria, parasitismo e amensalismo. E principalmente, gente, vocês precisam muito saber o que é o parasitismo e o que é
o mutualismo, porque parasitismo e mutualismo são temas das relações ecológicas que sempre são cobrados na específica de biologia da UERJ, beleza? Vamos ver no slide como que são cobradas essas questões. Então vamos analisar essa segunda questão que fala sobre a relação ecológica. Essa questão fala o seguinte: segundo estudos, a evolução de todos os eucariotos é o resultado da incorporação, em um passado remoto, de bactérias aeróbias de vida livre no interior de uma célula. Ou seja, a gente tem uma bactéria que entrou dentro de uma célula e passou a viver dentro dessa célula, em uma associação vantajosa para ambas. Ou seja, essa relação, quando essa bactéria entrou dentro dessa célula, essa relação foi vantajosa para ambas, ou seja, tanto a bactéria quanto a célula recebe alguma vantagem. Essas bactérias originaram organelas celulares denominadas mitocôndrias. Nomeie a teoria evolutiva que explica a formação da célula eucariótica por esse processo. O nome da teoria é muito simples. Olha como a questão é fácil. Ele só quer saber o nome da teoria. O nome dessa teoria é Teoria Endossimbiótica Mitocondrial, beleza? Agora vamos continuar. Nomeie também a relação ecológica estabelecida entre bactérias e a célula e explique de que maneira cada uma se beneficiou dessa associação. Então, as questões de relações ecológicas geralmente são essas questões mais fáceis. Ele quer que você leia a questão e reconheça qual é o tipo de relação que a questão está falando. Aqui, ó, fala que a relação é vantajosa para ambas. Se é vantajosa para ambas, significa que essa relação ecológica é o mutualismo. Mutualismo são as relações ecológicas em que ambos os seres vivos se dão bem, ou seja, é vantajosa para ambas. Então, o nome dessa relação ecológica é mutualismo. E explique de que maneira cada uma se beneficiou dessa associação. Geralmente também tem essa pergunta. Ele quer que você diga qual é a relação ecológica e qual é o benefício ou prejuízo que essa relação traz. Nesse caso, a gente só tem benefícios, porque é mutualismo. Então, o benefício é que, quando a bactéria entrou dentro dessa célula, essa bactéria recebeu uma proteção, porque ela está dentro dessa célula. A célula está protegendo essa bactéria. E a célula também recebe o benefício. Por quê? Porque essa bactéria começa a produzir energia através da respiração celular aeróbica. E essa célula que recebeu essa bactéria dentro passa a usar a energia que essa bactéria também produz, beleza? Então, questões de relações ecológicas geralmente são assim. Você vai ler a questão e dizer qual é a relação ecológica. Você vai ter que reconhecer qual é a relação ecológica. E também, geralmente, vai ter que dizer qual o benefício ou prejuízo que essa relação ecológica traz, beleza? E o terceiro tema da ecologia que vocês precisam estudar são os conceitos gerais da ecologia. Os conceitos gerais da ecologia são os termos, são os nomezinhos que vocês precisam saber o que é, beleza? E desses três temas, cadeia alimentar, relações ecológicas e conceitos gerais da ecologia, vocês precisam estudar primeiro os conceitos gerais da ecologia, beleza? É a primeira coisa que vocês precisam começar a estudar. Conceitos gerais da ecologia. E dentro desse tema, vocês precisam estudar a organização da ecologia, que é espécie, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, vocês precisam saber o que é cada termo desse, beleza? Vocês também precisam saber o que são fatores bióticos e fatores abióticos. E vocês também precisam saber o que é habitat e nicho ecológico, beleza? É muito importante vocês estudarem esses temas, porque é muito cobrado na específica de biologia da UERJ, beleza? Vamos ver no slide como são cobradas essas questões. Vamos ver essa última questão aqui para vocês entenderem como que os conceitos gerais da ecologia são cobrados no vestibular. A questão fala o seguinte: a produtividade primária em ambientes marinhos pode ser medida por meio da análise da concentração de oxigênio dissolvido em amostras de água do mar. Indique o grupo de seres vivos produtores responsáveis pela liberação da maior parte do oxigênio em ambientes marinhos e explique por que a concentração de oxigênio na água do mar é utilizada como indicador de produtividade primária. Essa primeira parte da questão está relacionada com a cadeia alimentar. Como a gente já viu, produtividade primária e produtores a gente estuda dentro da cadeia alimentar.
E essa outra parte aqui da questão está relacionada com os conceitos gerais da ecologia. Vamos primeiro ver essa parte que está relacionada com a cadeia alimentar. Para a gente responder essa parte, a gente precisa saber o que é a produtividade primária e o que são os produtores. Os produtores, gente, são seres vivos dentro de um ecossistema que produzem o seu próprio alimento, como as plantas, as cianobactérias, as microalgas. Esses seres vivos, através da fotossíntese, produzem o seu próprio alimento, produzem a sua matéria. E produtividade primária é a quantidade de matéria que os produtores produzem dentro de um ecossistema. Ou seja, conforme os produtores vão fazendo a fotossíntese, eles vão tendo produtividade primária, ou seja, vão produzindo a sua matéria. E o oxigênio, ele é um resultado da fotossíntese, ou seja, quando os produtores estão fazendo produtividade primária, eles também produzem oxigênio, porque o oxigênio é um resultado da fotossíntese. Então, quanto maior a concentração de oxigênio, maior a produtividade primária, beleza? A primeira pergunta fala o seguinte: indique o grupo de seres vivos produtores responsáveis pela liberação da maior parte do oxigênio em ambientes marinhos. Muito fácil. É o fitoplâncton. Então, o fitoplâncton é o principal grupo de seres vivos lá na água do mar, que é o responsável pela maior liberação do oxigênio, beleza? E explique por que a concentração de oxigênio na água do mar é utilizada como indicador de produtividade primária. Muito simples. Se a gente sabe que a produtividade primária é a quantidade de matéria que os produtores produzem, e para ter produtividade primária eu tenho que fazer fotossíntese, e o oxigênio é um produto da fotossíntese, significa que quanto maior a concentração de oxigênio na água do mar, maior é a produtividade primária, porque os produtores vão estar fazendo fotossíntese para poder ter produtividade primária e, ao mesmo tempo, a fotossíntese também produz oxigênio. Então, quanto maior a concentração de oxigênio na água do mar, maior vai ser a produtividade primária, beleza? E agora vamos analisar essa segunda parte da questão, que está relacionada com os conceitos gerais da ecologia. Essa parte fala o seguinte: aponte ainda duas condições abióticas em que se espera encontrar maior produtividade primária em ambientes marinhos. Condições abióticas, gente, a gente estuda nos conceitos gerais da ecologia. E as condições abióticas são todos os fatores presentes no meio ambiente que não possuem vida e que são essenciais para a sobrevivência dos organismos. Então, aponte ainda duas condições abióticas em que se espera encontrar maior produtividade primária em ambientes marinhos. A gente já viu que para ter produtividade primária, a gente precisa do quê? A gente precisa da fotossíntese. E a fotossíntese precisa de luz para poder ocorrer. E a luz, gente, é um fator abiótico, porque é um fator do meio ambiente que não tem vida e que é essencial para a sobrevivência dos organismos fotossintetizantes. Então, a luz é a primeira condição abiótica. Então, qual seria a segunda condição abiótica para ter maior produtividade primária? Para ter maior produtividade primária, a gente precisa também de mais seres vivos fotossintetizantes compondo o fitoplâncton. Então, quanto mais fotossintetizantes na água do mar, maior vai ser a taxa de fotossíntese e maior vai ser a produtividade primária. Então, para ter mais seres vivos fotossintetizantes na água do mar, a gente precisa de nutrientes. Para quê? Para que esses nutrientes possam favorecer o crescimento do fitoplâncton. Então, os nutrientes seria a segunda condição abiótica para que na água do mar tenha uma maior produtividade primária, beleza? Então, geralmente, os conceitos gerais da ecologia são cobrados assim do vestibular. Ele pede um exemplo de condição abiótica, um exemplo de condição biótica, um exemplo de habitat, um exemplo de índice ecológico. Então, geralmente, as questões sobre conceitos gerais da ecologia, elas são mais rápidas, mais fáceis e mais diretas, beleza? E se você gostou dessas dicas, deixe o seu like e o seu comentário aqui embaixo do vídeo. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma aula e nenhuma dica sobre a específica de biologia da UERJ, beleza? Tem um amigo ou uma amiga que também vai fazer essa prova? Manda esse vídeo para eles para vocês estudarem essas dicas juntos, beleza, gente? Um abraço e até o próximo vídeo.